Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Vamos conversar sobre dons espirituais, os dons de profecias, o reteté, dons de línguas estranhas. Vamos conversar neste momento sobre este assunto tão importante. A igreja brasileira é uma igreja que ela tem se aculturado. Desde que ela passou a existir, denominações inteiras elas se aculturaram à cultura, à visão brasileira. Isso não é ruim, nem é bom, é apenas uma característica da igreja. Todos nós queremos um culto cheio de alegria, animado. Você sabe que o brasileiro é animado, gosta de bater palma, gosta de dançar, né? E isso está acontecendo nas igrejas. As igrejas tradicionais literalmente estão ficando para trás por causa da sua liturgia sonolenta que tem. Então as igrejas realmente tradicionais, além de se prenderem a teologias super mega profundas, segundo elas, e esquecem do fogo, esquecem do avivamento que tem que ter nos cultos. Porém, do outro lado da moeda, temos aí igrejas novas, neopentecostais, cheias de fogo. Fogo, no mundo das visões da Bíblia, representa emoção, né? E bota fogo nisso. Algumas extrapolam esses limites de fogo e há até um aculturamento, né, com religiões afros. Aquela giranda, né? Girando, não sou contra. Bem, quero dizer para vocês que, apesar de ser pastor batista e ungido e ordenado pela Igreja Batista, sempre fui do meio pentecostal, como evangelista, como obreiro, nasci numa igreja neopentecostal, cresci como conferencista numa igreja pentecostal e hoje pertenço a um ramo de linha batista congregacional, a Igreja Semeadores. Bem, temos vários tipos de culto e é livre o culto. Não adianta chegar um tradicional e dizer: irmãos, isso não é de Deus, é do cão, porque os irmãos pulam, dançam, batem palma. O estilo é livre. Ninguém pode dizer tem que ser assim. Pode dizer no grupo. Você quer que seja assim no grupo, seja, né? Então é livre. Então o Brasil tem inaugurado uma nova maneira de cultuar, que é aquela que pula do reteté, o chamado reteté, né? Nasceu nos círculos de orações. Igrejas hoje são denominadas retetés. A igreja reteté, todo mundo pula, todo mundo dança. Bem, maravilhoso. Eu tenho muitos pastores amigos que são assim, e eu vou para a igreja deles e é uma festa maravilhosa. Isto é bom. Deus deu aos dons à igreja para que a igreja se animasse, para que a igreja se alegrasse do jeito que ela quer se alegrar. Mas temos que ver os dois lados da moeda, que é a parte perigosa do chamado reteté. Gosto do reteté, gosto de cantor reteté, gosto de tudo. Agora só que temos que ter uma observância. Você que é do reteté e está ouvindo essa palestra, eu quero dizer para você que aqui a gente não está nem para ser contra, nem para ser a favor. Você não serve a mim, nem serve a Igreja Batista, nem serve a Igreja Brasil para Cristo, nem a Assembleia de Deus, nem Congregacional, nem Presbiteriano. Você serve a Deus. Então fique livre na sua liberdade, no Espírito Santo de Deus. O que estamos fazendo aqui no canal Joilson de Assis é meditando sobre o reteté, sobre as manifestações dos dons nas igrejas, deixando bem claro que existe sim um perigo. Qual é o perigo? Olha, esse cara não crê, não. Eu creio sim, mas a gente tem que falar que existe um perigo. O perigo é justamente o emocionalismo exagerado de alguns grupos que utilizam os dons de maneira exagerada. O perigo está nas emoções puramente exageradas. Diz o que o seu coração está dizendo em nome do Senhor. Aí é onde está.
O retetezinho é bom. Mas vê o camarada falar reteté, e as irmãs, fala Deus, e o cara, ei, tu, aí, fala. Uma torcida dessa, se Deus não falar, o cara fala, né? O cara lá se espremendo, e o cara lá e a torcida, 20, 30 irmãs, fala Deus, e o cara, bem, aí muitos caem na armadilha do seu coração, porque a Bíblia diz, mais enganoso é o coração do que todas as coisas. O coração realmente é muito enganoso. Então o cara diz, eita minha serva, aí uma irmã começa chorando, e aí começa a haver muitas vezes o perigo. Profecias de casamentos, visões loucas. Eu quero dizer para vocês que eu sou pentecostal, tenho um dom de visões, dom de língua estranha. Mas algumas pessoas, elas exageram no emocionalismo a tal ponto de usarem o dom em vez de deixar o dom ser usado. E tem gente que quer que Deus fale em todos os lugares. Quer que Deus fale no almoço, Deus fale na janta, Deus fale no café da manhã, Deus fale no lanche da madrugada. E eles exageram, espiritualizam demais. Eita, tô me arrepiando, me arrepiei todinho. Eita, isso é bom e é ruim. É bom porque é gostoso, e é ruim porque às vezes é pura emoção. A Bíblia diz, ai dos profetas que disserem, assim diz o Senhor, sem todavia eu disser. No livro de Deuteronômio, encontramos Deus mandando executar esses caras, né? Aqui no livro de Coríntios, né, diz assim no capítulo 14, versículo 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, ser de crianças, quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. Então temos que ter cuidado, porque a igreja de Coríntios, ela se comportou como menino. E Paulo mesmo falou, eu falei a vós, não como adultos, mas como meninos. Era para vocês estão comendo um alimento sólido, mas estáis comendo a papinha ainda. Diz aqui no versículo 36 do capítulo 14, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então eu poderia lançar aqui uma multidão de versículos para vocês sobre a questão de termos cuidados com essas revelações exageradas, emocionais. Vamos, rapaz, ouvir Deus. Para onde a gente vai ouvir Deus? Vamos na casa da irmã fulana. A irmã fulana é uma bênção. Aí chega lá na casa da irmã fulana, aí começa a orar. E a irmã, e os irmãos, fala Deus, fala agora Deus, vai lá, vai dar Deus, e Deus de boia, fala Deus. E a irmã, e de repente sai profecias de casamento. Conheço irmãs que estão ficando velhas, porque a profeta disse para ela que o dela vinha de longe. Então os pobres coitados que moram perto dela ou moram na mesma cidade, não tem chance alguma. O dela vem de longe. Por que Deus valoriza só o de longe? O de perto não presta, não é? Profecias de viagens, visões loucas, conceitos loucos, visões mal interpretadas, sonhos mal interpretados e profecias mal entendidas. Você está numa igreja com 200 pessoas e um profeta chega e diz, meu servo, eu vou falar contigo. As 200 vão pensar que é com ele ou com ela. Aí vão dizer, eita, Deus está falando comigo. As 200 pessoas ao mesmo tempo. Bem, existe aí uma avacalhação no que diz respeito a dons e a cultos de retetés. O que tem de profecia, meu amigo? As pessoas são tão inseguras e elas vivem atrás de uma resposta de Deus. Todos nós, né? E às vezes a bichinha tá ali, a menininha, o rapazinho, doido por uma resposta. Aí vem um profeta e joga uma profetada, às vezes até uma profecia de Deus mesmo, mas
Em um grupo de 200, 300 pessoas, aquela irmãzinha está no meio e pensa que é para ela. E aí a confusão está feita. O perigo disso aí, se você gosta disso, não tem problema não estou lhe julgando não. Quem sou eu para lhe julgar? Juiz é Deus. Cada um tem sua opinião. A nossa opinião é apenas uma opinião. Se você gosta, diz que gosta. Agora o perigo é a decepção. O perigo é a pessoa casar com aquela que o profeta mandou e de repente dá errado. O perigo é a moça ficar esperando o que vem de longe, é minha serva, o teu vem de longe. Aí ela fica imaginando, aí depois vem um caba safado de longe, ela casa com esse cara safado e o perigo está aí. Ou vê uma pessoa direita, mas não gosta dela e os pobres e acaba ela ficando moça velha, sem casar, se perde pelo mundo. Passa sua juventude esperando uma profecia. Eu quero dizer para você que todos nós podemos nos enganar. Como eu lhe falei, a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Podemos ter visões e interpretar errado. E às vezes é um sonho da nossa barriga, uma dor de barriga que deu. Às vezes é uma visão. Temos que ter cuidado, calma, serenidade, critérios, como diz o sargento Valdemir, para abalizarmos as figurações da nossa mente. Às vezes temos uma visão com uma coisa, mas estamos incomodados com outra, então a gente só leva para esse lado. E nos retetés, às vezes, acontece uma confusão danada, todo mundo tentando entender uma profecia que o irmão soltou e não sabe qual é, não, será que é assim, será que é assado? Não, aquela irmã é abençoada, não, aquele irmão é abençoado, e isso gera uma confusão muito grande. Ser humano é ser humano, né, e sempre tem confusão. Agora, fico alerta para você, o objetivo desta palestra é essa, é que procura um pastor do reteté, procura para você ver, ele é firmado. Um pastor mesmo, um cara que é formado lá no reteté, ele é firmado. Chega um cara para ele e diz, meu servo, minha serva, blá, 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 blá. E ele tá bom, tá certo, e não tá nem aí. Já os pobrezinhos que estão chegando agora, Deus está falando, oh Deus, é Deus. E a vez não é Deus, é o profeta que quer. A gente não pode ser menino. Aí o profeta olha, vê um casalzinho bonitinho, a menina linda, o rapaz maravilhoso. Aí então o reteté fica, eu acho interessante aquele esquenta de carro, né? E Deus chegava e falava no passado. Hoje tem um esquentazinho de carro, que é aquele carro a álcool, antigamente a gente ficava mais de meia hora. Pegava. Mesmo assim, alguns profetas. Até pegar. Ei, meu servo, minha saída detona. Bem, pode ser de Deus, pode não ser. Deus fala, sim. Mas, às vezes tem tantas vozes falando que a gente não sabe se é Deus, se é a carne, se é o espírito do profeta, se é o espírito humano, né? Existe muita meninice nesse meio. Existem coisas novas que não temos opinião ainda. Como cair no espírito. Ninguém sabe se é de Deus, se não é, alguém cai, outro. Tem cabra que cai todo dia, né? O pastor olhou para ele e está caindo. O pastor pescou o olho e ele cai. Né? Já tem uns irmãos segurando atrás, bem, não tenho nada contra, pode cair, pode falar. E quem sou eu para ser contra você? Ou eu sou a favor, não contra. O objetivo, novamente dizendo, é evitar frustrações. Tem pessoas que são extremamente frustradas com a igreja porque fizeram negócios errados, porque o profeta mandou, a visão ordenou, o macha-macha avisou, o reteté disse, fulano disse. São pessoas extremamente inseguras que procuram se agarrar a qualquer profetinha que aparece. Só basta fazer careta e chiates. Opa, esse cara é profeta. Vou ouvir o que ele vai falar. Pronto, escute. Mas nem tudo que um profeta fala é de Deus. A igreja de Coríntios foi chamada de igreja menina por Paulo, porque eles começavam a falar tudo em língua estranha, era uma bagunça danada. Do jeito que a igreja na Santa Ceia, a igreja de Coríntios era meio bagunçada, viu? E eles na Santa Ceia comiam, bebiam que caíam, ficavam bêbados.
Aleluia, bêbados, no culto de Santa Ceia. Aí Paulo disse, olha, por isso que existe muita gente doente, que come demais, bebe demais, e os dois eram do mesmo jeito, eles eram do mesmo jeito. Falava em inglês, todo mundo de uma vez, era uma bagunça danada. Bem, quem gosta da bagunça, amém, bagunça santa, né? Mas Paulo viu que aquilo não era salutar. O culto é livre, pode pular, pode dançar, pode marchar, pode bater a perna até às vezes estourar, não tem problema. O que eu quero dizer para você é que essa emoção toda, às vezes, se torna em um fogo de palha, e o que muita gente pensa que é grande, não é nem pequeno, é minúsculo. O perigo é a decepção. A problemática do reteté é exatamente esta, é a vontade do coração de alguns sendo transformada em vontade de Deus. Agora virou moda. O Senhor me disse, Deus mandou te dizer. E por que Deus não diz logo? Deus me disse, olha, o Senhor me mandou te dizer. Não. Aí eu acabei, Deus mandou, meu Deus do céu, Maria, Deus falou, tal. E o cara vem, não gosta de uma coisa e diz, olha, Deus mandou dizer para você isso. Quantas profetinhas disseram que brinco, batom era do diabo, Deus mandou você tirar esse batom, Deus mandou você tirar o brinco, o cara limpava. Hoje não tem mais. Não tem mais profeta. Mudou. Poxa, Deus mudou de opinião? Ou era o coração daqueles profetas? Profetas que derrubaram pastores, profetas que abriram igrejas. Bem, está livre, né? Mas às vezes o camarada utiliza o nome de Deus e as profecias, e às vezes é o superego da pessoa, é a consciência, é a mente da pessoa, é o coração. E ele começa a dizer, a turma começa a acreditar. Ele começa a dizer, a turma começa a acreditar. Veja que é uma autoridade muito grande alguém disser, assim Deus está te dizendo. É uma autoridade demais. E ele vai notar que as pessoas vão obedecer, e eles vão ficar, puxa, eu estou fazendo um papel de Deus. Meu servo não faça isso, o cara não faz. Meu servo não faça aquilo, meu servo não faça feijão preto, faça feijão branco, meu servo. E o cara faz feijão branco. Então o profeta diz, puxa, eu sou quase um Deus. E aí esse cara começa muitas vezes a se utilizar do nome de Deus. Uma visão mal interpretada, como eu falei, uma emoção, um arrepião, não é motivo de nós mudarmos de opinião. A Bíblia diz, examinai tudo e retenham bem, julgai os espíritos, manda julgar os espíritos, sim. O espírito da pessoa que está falando. Tudo é Deus e tudo é o diabo. Não. Nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo. Às vezes é incompetência nossa. Burrice. Erramos e sofremos. O diabo, Cirandô, Satanás, Deus, tal. Eu sei que tudo de ruim tem a mão do diabo.